Eu acho que o principal é que nós pudemos resgatar um pouco daquela confiança que vinha sendo abalada ao longo desses últimos tempos, e não por culpa de ninguém. É natural que em determinado momento você deixe de ter alguns resultados. Isso acontece em clubes, acontece em seleções, é um fato natural. O que nós precisamos é acreditarmos pela capacidade que nós temos. E eu falei isso a vocês, que me surpreendeu a maneira como os jogadores chegaram para o primeiro treinamento. Impressionante o que aconteceu, a qualidade do desenvolvimento da equipe, o nível de aproveitamento em trabalhos fundamentais para o nosso processo, e isso talvez tenha acelerado um pouco isso. Só acho que nós temos que ter calma, tudo é um início, é muito cedo ainda. Nós teremos um jogo dificílimo e muito complicado daqui a 3 dias, onde a mesma equipe atuou no dia de ontem, quer dizer, com 24 horas a mais de descanso em relação a essa equipe. Por isso que nós temos que repensarmos uma escalação para o jogo seguinte. Primeiro, avaliarmos por completo o nosso elenco e depois, sim, continuarmos a buscar, com treinamentos, repetições, novamente, uma condição que nos dê e que facilite a quem for a campo para que possa tentar entrar e manter esse ritmo que nós apresentamos. Eu fico muito feliz porque enfrentamos uma das melhores equipes ranqueadas nesse momento no futebol mundial, uma equipe que já tem uma consistência e um padrão muito bem definidos, jogadores de alto nível no meio-campo e ataque, que são incisivos em momentos oportunos, se saem muito bem de marcações agressivas, e mesmo assim nós tivemos aí uma série de coisas positivas ao longo dos 90 minutos. Quando eu digo que nós não vamos abrir mão de atacarmos, nunca, porque isso é a essência do futebol brasileiro e nós não podemos perder isso. Isso foi com todos os treinadores e não pode ser diferente conosco. Por isso que eu espero que nós continuemos assim, passo a passo, com calma, evoluindo, melhorando, mas tendo noção que é apenas uma partida para tudo aquilo que nós queremos aí ao longo de... Assim, ó, de um modo geral, se vocês observarem quando da convocação do Rafael, fui questionado e eu havia pontuado que ele havia ficado 33 partidas sem tomar gols durante o ano, ou durante o período que nós estivemos à frente de São Paulo, o que nos fez acreditar que aquele seria o momento dele. Eu acho que isso daí é um fator importantíssimo, ele precisa se repetir. Volto a pontuar que é apenas um início, muitas coisas ainda irão acontecer. Nós tivemos, sim, vários atletas fora, porém a oportunidade de alguns outros aparecerem, e eu acho que isso que talvez tenha sido o maior ganho de todos nós nesse momento. Mostrarmos que nós temos aí um contexto um pouco maior de atletas que possam estar figurando a qualquer momento vestindo a camisa da sua seleção. Confio muito nesses garotos, espero ainda muito mais dessa equipe, mas tenho certeza que isso daí já nos dá uma amostra do que possamos fazer daqui para frente. E espero que com o tempo e com a sequência de jogos e treinamentos, nós encontremos um caminho ainda melhor e talvez mais seguro para que voltemos a atuar protagonizando a maioria dos jogos, coisa que nós sempre fizemos ao longo da história. Bom, primeiro que um jogador que é protagonista na sua equipe, ele tem algo diferenciado, com tão pouca idade. Eu acho que capacidade e qualidades todos nós conhecemos, sabemos, e se ele está ali é justamente para isso, para ser usado. Eu não entraria hoje com o Richarlison, que fez um esforço descomunal para poder estar dentro de campo, mas ainda vem num processo natural de recuperação. E nós estamos tendo todo o cuidado possível com ele para que não tenhamos uma situação agravada. Ele está trabalhando aos poucos para poder buscar novamente a sua melhor condição, até porque é um processo um pouquinho moroso ainda. Então, para hoje, Richarlison estava totalmente descartado, inicialmente. A partir da próxima partida, aí vamos repensar tudo isso, e vai depender muito da evolução dele. Então, para mim, seria um momento adequado, tendo um atacante desse nível ao meu lado, por que não colocá-lo? Eu acho que
O Rodrigo foi fundamental em todo o período que ali esteve, como o Bruno fez uma partida excelente. E mesmo assim nós alteramos para ganharmos um pouco mais de força de combate, e acredito eu que quando isso aconteceu, nós tivemos uma puxada muito mais forte, nós praticamente neutralizamos toda e qualquer possibilidade por dentro, que também não existiu ao longo dos 90 minutos. A Inglaterra tentou algumas jogadas pelos flancos, onde talvez tenha conseguido algo, justamente pela velocidade de movimentos e ultrapassagem, coisa que percebe-se já muito bem treinadas. Com relação a alguns problemas, são naturais ainda, uma troca de passes morosa, alguns posicionamentos desnecessários, um ataque mais frontal em relação a uma marcação um pouco mais agressiva, porém, cada um tendo uma função em campo, sem que tivéssemos um equilíbrio entre o primeiro, o segundo e o terceiro movimento, para que não levássemos essas bolas por dentro, e a Inglaterra é mestre nessas saídas. Então, tudo isso aí são pequenos detalhes que poderiam ter sido fatais se não tivéssemos o segundo movimento, que foi muito importante, um retorno muito rápido de todos aqueles que estavam em campo. Então, quando éramos batidos, passávamos a linha da bola com muita velocidade. E isso talvez tenha nos protegido consideravelmente para uma equipe que teve apenas 5 sessões aí de trabalhos. Temos alguns milindres em momentos como esse para convocações. Primeiro, nós não queremos desfalcar a maioria dos nossos clubes, e pensamos muito nisso. Com isso, nós evitamos, de repente, foi muito pela necessidade de tirarmos 3 elementos ao mesmo tempo de uma equipe. Nós pensamos em darmos oportunidades a alguns jogadores que eu ainda não conhecia, sendo que esse era um que eu já conhecia muito bem. Ter ficado para uma segunda, ou talvez até para uma terceira lista, como foi o caso do Bremer, para mim não tem problema nenhum. Ele pode chegar, como chegou o Bremer, e de repente estar entrando na equipe principal e ser o titular da partida. Eu acho que isso aí nós temos que deixar muito claro. Todos são jogadores convocáveis, sendo que, acontecendo isso, e dessa maneira, naturalmente, você perdendo um ou outro elemento ao longo de um período de treinamentos ou um período inicial, possivelmente aí para uma Copa América, você tem que ter uma substituição. E isso não quer dizer que nós tenhamos uma ordem em que sejamos obrigados a cumprir a condição de cada um. Não, ao contrário, cada um que for convocado, ele vai chegar em condições de poder trabalhar, de poder treinar sem problema nenhum. Nós iríamos, de repente, começarmos com o Murilo e percebemos alguma coisa, estamos tentando corrigir, e daqui a pouco o Murilo vai estar em campo. Então, são coisas assim, bem específicas, que, de repente, fazem com que um nome ou outro acabe ficando fora de uma lista inicial, mas não quer dizer que chegando ele não possa vir a ser titular.